É fácil. Então vamos lá. Primeiro, coloca a data, 18/2. Calcule a média, bota e mediana. Na região oeste, 237, centro, 262, norte, 158, sul, 159, noroeste, 106, leste, 278, 300 na centro-oeste e 278. Pronto, vocês vão calcular a média, moda e a mediana pra gente saber qual é a média de casos de dengue que teve nessas regiões aqui da capital do São Paulo. De aula no 7B foi de Lancala. Sala, 2 aulas super concentradas. Agora eu vou jogar com a Eduarda. Tá me esperando. Registro da avaliação do nosso trabalho. Na etapa de auditoria cívica, os estudantes identificaram que a falta de transparência na aplicação das verbas recebidas e utilizadas pela escola era um dos principais problemas a ser equacionado. Em posse desses dados, o grupo de professores e estudantes passaram a discutir um plano de ação. A professora Yara Jane fez uma roda de conversa e a apresentação dos resultados dos gráficos com os estudantes. Fomos conversar com a assistente de direção, Ana Paula, que de pronto aceitou o desafio de realizar uma palestra esclarecendo para os estudantes sobre as verbas recebidas e os destinos dados às mesmas. Para a execução do projeto, do nosso desafio, a AD Ana Paula reuniu os estudantes no laboratório de informática, trazendo explicações didáticas sobre as verbas recebidas pela UE, o PTRF e o PDD. Esclareceu o que pode e o que não pode ser comprado com essas verbas e como a escola aplicou as remessas de verbas recebidas nos últimos anos na UE, com compras de equipamentos, materiais pedagógicos, reformas, etc. Depois da apresentação, os alunos tiveram acesso ao livro de prestação de contas e o examinaram por completo. Fizeram perguntas, as quais foram amplamente respondidas. Ficou acordado que a escola providenciaria um mural com as prestações de contas semestralmente. Assim, as dúvidas todas seriam sanadas de forma mais ampla. A escola também se comprometeu em realizar a mesma palestra aos pais e à comunidade escolar como um todo e aos demais alunos que não puderam assistir neste momento. Sendo assim, terminamos o nosso trabalho com essa apresentação e chegamos à conclusão que foi bastante proveitoso para os estudantes,
que eles compreenderam o processo, que eles puderam ter uma aprendizagem diferente e muito valiosa para a vida deles. É isso. Obrigada. Que é um documento público, tá? Fica aí, todo mundo pode consultar. Olá, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Comigo também tá tudo bem. Tá tudo complicado, tá passando aí esse período de quarentena, com muita tranquilidade, acima de tudo, né? E dando início aos trabalhos nossos, que a partir de agora serão nesse ambiente virtual. Decidi gravar esse vídeo de boas-vindas para vocês, para falar um pouquinho rapidamente de como serão as aulas. Vocês sabem que uma vez por semana vocês vão para a sala de leitura, né? Aí tem uma aula lá comigo, onde geralmente eu falo de um gênero literário ou de um autor específico. E depois, no final da aula, eu mostro alguns vídeos relacionados a esse tema ou esse autor. Então, nós vamos continuar a fazer esse trabalho, né? Eu sempre vou gravar um vídeo falando um pouquinho com vocês sobre o conteúdo da aula. E depois eu vou passar alguns vídeos sobre tema ou autor e vocês vão assistindo, tá? Vai ser uma vez por semana também. E essas aulas estarão disponíveis nos grupos que vocês já têm aí com os professores. Então, essa primeira aula nós vamos falar um pouquinho da importância das artes em geral na vida da gente, né? A literatura, a poesia, o texto escrito, né? Ele também faz parte, é um tipo de linguagem artística. Nós temos várias, né? A gente tem o teatro, a gente tem a dança, as artes plásticas, o cinema, a pintura. E a literatura, a poesia, que são os textos escritos, se encaixam também numa dessas linguagens artísticas. Nós que estamos vivendo agora esse período de quarentena, a gente percebe a importância que tem a arte na vida da gente, né? Nós não podemos sair de casa, né? A gente precisa se cuidar e para isso manter-se dentro de nossos lares. E o que mais a gente faz dentro de casa sem poder sair? A gente vê TV, a gente escuta música, a gente vê vídeo na internet, né? Nós temos hoje uma infinidade, né, de conteúdos artísticos disponíveis nas plataformas virtuais. Então é possível, por exemplo, a gente acessar uma página de um museu na Espanha e ver as obras de arte. A gente pode acessar uma plataforma de streaming de vídeo, Netflix, que a gente pode ver série, a gente pode ver filme, a gente pode ver documentário. A gente tem uma infinidade de vídeos, de sites sobre música, né? Agora virou moda as lives, eu imagino que vocês também estejam assistindo lives assim como eu. Ontem, domingo, eu fiquei a tarde inteira vendo lives, são os artistas que também estão em suas casas promovendo shows particulares, né? Agora, vocês conseguem imaginar essa quarentena, gente, sem poder acessar nada disso? Não seria muito mais difícil, né? Ainda bem que a arte existe, que os artistas existem para poder trazer para a gente a sua arte, né? E a gente aqui em casa receber essa arte que faz tão bem, né? A gente se sente mais feliz, a gente se sente com mais força para poder manter-nos em casa, né? Então, assim, a gente precisa valorizar muito esses artistas, valorizar a arte como uma forma de expressão fundamental para o ser humano. Claro, cada um prefere uma arte diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Tem gente que prefere cantar, tem gente que prefere dançar, tem gente que prefere desenhar, né? Tem gente que prefere só ver filme, né? Então, a arte, ela é ampla para todos os gostos e, ao mesmo tempo, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida melhor. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês um artista que eu considero muito importante e que, infelizmente, nos deixou, né?
Agora, no meados de abril, ele faleceu. Vocês devem ter ouvido aí na rádio, na televisão. Andou se falando muito dele, que é o Moraes Moreira. O Moraes Moreira é um cantor, compositor, escritor também, baiano, né? Fundador de um grupo, um dos fundadores de um grupo muito importante, que é o Novos Baianos, um grupo que surgiu lá na Bahia, né? E a carreira deles foi muito sólida, durante muito tempo, eles ficaram juntos. Depois o Moraes Moreira saiu desse grupo e fez uma carreira solo também, com muito vigor, muitas músicas. Ele também foi um dos primeiros a ter um trio elétrico no Carnaval da Bahia, que hoje se popularizou, mas o trio elétrico dele, do Dodô e Osmar, foi um dos primeiros. E eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguma canção do Moraes Moreira, né? E nos últimos tempos, né, o ano passado, ele resolveu mergulhar um pouquinho mais nessa cultura, que é uma cultura tipicamente nordestina, que é a cultura da literatura de cordel, né? Literatura de cordel a gente já trabalhou algumas vezes em sala de aula. É um tipo de literatura que tem como característica principal ser escrita em versos, né? E esses versos, eles são rimados e, ao mesmo tempo, a literatura de cordel, ela foi feita para ser declamada, para ser falada em voz alta, para que a gente perceba melhor toda essa rima desse cordel e, ao mesmo tempo, é uma narrativa. Geralmente conta uma história, fala de algum tema, tá? O Moraes Moreira, eu vou até deixar aí para vocês uma entrevista que ele deu o ano passado. Ele fala do quanto ele estava gostando de trabalhar com a literatura de cordel nesse último álbum dele, né? O quanto ele gostou disso, que ele estava pesquisando. E agora eu termino lendo para vocês esse último cordel que o Moraes Moreira fez, tá? Então vamos lá. Quarentena. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros também, de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será minha própria lida. Assombra minha pandemia que agora domina o mundo, mas tenho uma garantia, não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece mais atenção. O sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que sempre eu evito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro ou mesmo a teoria? Detesto falar de estupro, eu gosto de poesia, mas creio na consciência e digo não a todo dia. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí escondido, às vezes é o que notamos, passar o que já passamos, jamais será esquecido. Até aceito a polícia, mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo, estão na ordem do dia. Eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram impostas, mas prevalecem os reles. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles em meio ao mundo efêmero. Não é só questão de gênero, nem de homens ou mulheres. O que vale é o ser humano e a sua dignidade. Vivemos num mundo insano, queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, certeza ninguém se ilude. Não tem tempo nem idade. Obrigada pela atenção, turma. Até a próxima aula.